Seguinte, esses dias eu postei essa foto aqui no meu Instagram e eu recebi algumas DMs perguntando como que eu consegui fotografar uma aurora boreal aqui no Brasil. Já é a segunda vez que você faz uma foto de astrofotografia e ter essa mancha verde no céu. O que seria isso? Pois bem, não temos aurora boreal no Brasil, mas tem como simular. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui. Fala aí, eu sou Alan Carvalho, fotógrafo especializado em fotografia e edição pelo celular. Então, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Pois é, essa foto parece que eu tirei junto com uma aurora boreal, né? O centro da galáxia com uma aurora boreal bem próxima dela. Mas, se você ver a foto original, vai perceber que isso são nuvens. Nuvens que estavam me atrapalhando ali na hora para fazer um bom registro do centro da galáxia. Então, nessas horas, a gente precisa aflorar a nossa imaginação e pensar que tipo de foto surrealista a gente consegue fazer aqui. Nesse caso, eu pensei em simular novamente uma aurora boreal. Eu sei que não fica parecido, mas dá um efeito muito surreal para a foto que eu acho bem legal. Principalmente quando se trata de astrofotografia, eu acho que quanto mais cor, melhor e mais legal fica a foto. Mas cada um é livre para fazer o tipo de foto que gosta. Eu não sou tão fã de montagens, mas há quem gosta. Porém, em astrofotografia, eu gosto de soltar bastante a criatividade, como foi no caso dessa foto. Então, simplesmente eu não vejo mal nenhum. E para te mostrar como que eu fiz essa edição, nada melhor do que eu te levar lá no Lightroom para mostrar na prática. E já que no Lightroom a foto original, a foto em RAW, tá bem diferente daquilo que eu apresentei para vocês no início do vídeo. Então, esse é o poder que a gente tem de transformação de uma foto em RAW e tendo uma boa criatividade em astrofotografia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para começar, a gente vai fazer uma edição base nessa foto. E eu vou utilizar um dos meus presets lá do Retro Presets Pack, que é um pack de lançamento, que conta com 26 estilos de edições padronizados no estilo filme e analógico. Então, se você quer fotos com edições de nível profissional, em um estilo único de edição, corre na descrição e aproveita. E, para essa foto aqui, eu vou utilizar o preset 01, que eu achei que combinou melhor com essa foto aqui. Então, beleza, aplicado. Bom, você deve olhar agora e achar que está bem feia a imagem, Não está dando para ver nada do céu. Isso porque a gente vai precisar fazer muita edição seletiva, Utilizar as máscaras do Lightroom para recuperar toda essa área aqui do céu e dar o efeito que a gente quer na nossa foto. A única coisa que eu vou fazer aqui nos ajustes gerais é ajustar um campo desse preset, que é aqui no campo de efeitos e no campo de desembaçar. Por quê? Fotos de astrofotografia, a gente acaba tendo um céu muito embaçado. Então, se a gente aumenta tudo aqui, a gente começa a recuperar detalhes da imagem. Porém, quando a gente faz isso nos ajustes gerais, a gente acaba tirando um pouco dessa névoa da superfície, das montanhas, da vegetação, como é no caso dessa foto aqui. Então, acaba ficando bem esquisito. Para não ter esse aspecto de foto amadora, o que a gente faz? A gente mexe com as máscaras. Então aqui a única coisa que eu vou fazer nesse campo é deixar zerado. Desse jeito aqui já tá bom para a gente trabalhar na nossa edição. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma máscara do céu para a gente já dar uma recuperada aqui bem de leve. E o primeiro ajuste aqui que a gente vai fazer é diminuir um pouco essa exposição, que já tá bom mais ou menos, para já equilibrar um pouco a exposição do céu com o resto da imagem, que no caso as montanhas, aqui os matinhos. Outra coisa que a gente pode fazer é aumentar o contraste. O contraste também é muito importante para fotos de astrofotografia, que ele meio que vai andar de mão dadas com o desembaçar. Então a gente acaba recuperando muito detalhe da imagem, muitas cores, através desses dois ajustes, o contraste e o desembaçar, que inclusive eu vou aumentar até 10 pontinhos do contraste, para a gente já ter mais equilíbrio entre os pretos, No contraste a gente vai deixar os pretos mais vivos e os brancos também mais vivos. A gente também consegue fazer esse ajuste de forma separada através do preto, do campo de preto e do campo de branco também. Mas o contraste ele vai mexer na luminosidade geral da imagem, então esse ajuste já vai ser muito bom pra gente. Agora um ajuste mínimo que eu vou fazer aqui, aumentar um pouco essa temperatura e um pouco da matiz, para já mudar um pouco a atmosfera do nosso céu, Deixar um pouco mais quente. Em astrofotografia, eu gosto de imagens com o céu mais quente. Agora a gente já pode passar para o campo de efeitos e lá no desembaçar, a gente aumentar
para recuperar esse céu. 27 já está ótimo. E para finalizar, como é uma foto de astrofotografia, obviamente a gente teve que utilizar valores de ISOs mais altos. E ISO mais alto acaba gerando ruído na nossa imagem. Então aqui a gente pode fazer uma leve correção, né, de ruído, onde a gente vai diminuir um pouco o ruído da imagem. E a gente também pode aumentar a nitidez, para deixar o céu bem estruturado e bem nítido. Então olha só como que esse ajuste inicial, né, do céu já deu uma transformação enorme na nossa foto. Agora a gente tem que evidenciar um pouco mais o centro da galáxia, dar um pouco mais de vida para ele. Então o que a gente pode fazer aqui? Criar um gradiente radial. Então a gente vai puxar aqui, ó. Não tem problema nesse caso se pegar a montanha, né, sem ser o centro da galáxia, porque a gente tem como utilizar uma ferramenta aqui para mascarar de forma correta. A gente pode aumentar assim, dessa forma, sempre deixando o centro da máscara onde é o centro da galáxia. Então mais ou menos aqui, ajustar um pouquinho assim. E agora o que a gente pode fazer? Vim aqui no campo de subtrair da máscara e a gente vai selecionar céu. Só que aí você está pensando, ué, mas vai acabar tirando a máscara do céu, né? Ele vai mascarar apenas nas montanhas. Mas não, a gente tem como inverter. Então a gente vai vir aqui, selecionar céu. Desse jeito você já pode ver na máscara que ela só está atuando embaixo. Só que se a gente vir aqui na máscara do céu e clicar aqui do lado em inverter, agora a máscara atua apenas do lado de fora, né? Que ele selecionou o céu de forma contrária. Então, se ele selecionou de forma contrária o céu, ele acabou selecionando a parte de baixo da imagem. Então aqui, ó, no caso, essa é a máscara original do céu. Eu vou criar uma nova aqui para vocês entenderem melhor. Se eu selecionar aqui céu, ele vai selecionar céu, obviamente. Só que agora, se eu inverter a máscara, ele vai selecionar tudo aquilo que não é o céu, que é no caso dessa região aqui de baixo. Então, se eu fizer isso agora, deixa eu tirar um pouco do zoom, inverter, agora ele só atua fora do céu. E essa mesma base a gente consegue utilizar em outros tipos de máscaras para ela atuar somente na área que você deseja. Então essa daqui eu já posso excluir, já dei o exemplo para vocês, e passar para essa máscara aqui. O que a gente pode fazer aqui? Aumentar um pouco essa exposição. Deixa eu ver mais ou menos quanto. 19, 20 já está ótimo. Aumentar um pouco esse realce. Diminuir um pouco a sombra também. Vai ser tudo na base do 20. Porque diminuindo essas sombras eu consigo recuperar um pouco dessas estruturas do centro da galáxia que são meio escuras. Se eu abaixar totalmente a sombra aqui, vai ficar meio esquisito agora de visualizar, mas a gente consegue recuperar um pouco daquela informação ali. A gente pode aumentar também os brancos. Que é uma forma de contraste separada, né, que eu tinha já passado aqui para vocês. A gente está atuando como uma forma de contraste também, só que só da parte branca. E a gente também pode mexer nos pretos para também dar o destaque para a estrutura mais escura da Via Láctea. Então dessa forma já está ótimo. Agora, passando para o campo de cor, a gente pode colocar um pouco mais de temperatura aqui também. Mais ou menos assim já tá bom. E agora a gente pode aumentar um pouco a claridade, sem tanto exagero, e aumentar o desembaçar para dar um pouco mais de destaque para o centro da galáxia. Olha como agora aparece bem mais na nossa foto. Olha como dois ajustes já mudou bastante a nossa imagem. Então agora o que a gente pode fazer é criar alguns gradientes radial, espalhar assim pela foto. E aqui o que a gente vai fazer? Colocar outra máscara de céu, né, para subtrair dessa imagem e inverter, para o ajuste só atuar do lado de fora. E o que eu vou fazer aqui é aumentar
a temperatura, diminuir o desembaçar e a claridade. Aqui eu também quero aumentar um pouco mais essa exposição. Contraste, para deixar mais ou menos assim, mas eu posso até aumentar um pouco mais dessa temperatura. Eu estou fazendo esse ajuste aqui, contrariando os outros tipos de ajustes, porque eu queria fazer, como se estivesse assim atrás do morro, uma fonte de luz iluminando, né? Tipo algo que estivesse ofuscando o centro da galáxia. Então eu vou fazer um aqui e vou duplicar essa máscara para ter outros atuando mais nos cantinhos assim da foto. Botar mais um pro cantinho aqui. E pronto. Eu poderia, na verdade, criar dentro desse ajuste uma cópia já do gradiente radial. Só que por que eu não fiz isso? Porque se eu precisar fazer algum ajuste, por exemplo, aqui, vamos supor que aqui tivesse muito claro. Então eu poderia vir aqui só nessa parte do canto direito e zerar a exposição. Que pronto, eu já corrigi ali. Então se eu crio cópias desses ajustes de forma separada, eu consigo mexer também de forma separada. Porque se eu deixasse tudo junto e em alguma área não tivesse ficado bom, acabaria que eu teria que mexer em tudo até acertar de uma forma que me agradasse. Então eu prefiro deixar do jeito que está mesmo. Agora aqui, poderia deixar mais ou menos assim, e já me agrada um pouco mais. Certo, outra máscara que a gente pode criar aqui é de céu, inverter, só para atuar aqui embaixo. Então aqui eu tô achando que tá com muito realce, muito claro, essa vegetação embaixo, então eu posso diminuir os realces. E agora a gente também pode vir aqui, vir na gama de cor e selecionar a nuvem. A gente também pode refinar um pouquinho, ou um pouco mais ou um pouco menos. Dessa forma assim, eu acho que já tá legal. Ou a gente pode vir também na gama de luminosidade e selecionar a nuvem também. Só que aí vai ter foto que vai ser melhor selecionar a luminosidade, porque às vezes a nuvem vai estar muito clara, e vai ter foto que vai ser melhor selecionar a gama de cores, porque ela vai estar com uma cor mais específica, que vai se misturar menos com o restante do ambiente. Então aqui, nessa foto, no caso, vai ser melhor a gama de cores, porque ela está com uma cor que não se conecta tanto com o ambiente. Então a gente pode refinar aqui, para mais ou para menos. Eu vou botar um pouco mais, deixar em 55. Mesmo pegando a Via Láctea, que a gente pode fazer aquele esquema de subtrair da máscara, adicionar um gradiente linear, radial. Agora bugou o Lightroom, mas não tem problema, é só a gente confirmar, acessar a máscara de novo e redirecionar onde a gente quer. Agora, como é uma foto em RAW, vai ser bem fácil de mudar esse céu, né? A cor das nuvens. A gente só precisa vir no campo de cor, descer tudo e vir aqui em cor, até achar a matiz e a saturação que mais lhe agradar para a foto. Nesse caso eu quero deixar um pouco mais indo para amarelo, então eu vou diminuir um pouco mais essa matiz para o cantinho. Aqui eu acho que já ficou legal. Então olha como que esse ajuste simples já mudou bastante a nossa foto. Agora uma coisa que está me incomodando é que aqui embaixo eu estou achando muito verde. Então a gente pode vir aqui na máscara, nessa última máscara para mudança da cor. Vir aqui em subtrair da máscara, gradiente radial, e a gente coloca um gradiente aqui dessa forma, só para disfarçar um pouquinho. A gente pode isolar totalmente botando ele assim, ou fazer algo mais sutil botando no canto, aproveitando o degradê que essa máscara está fazendo. Então olha que diferença que já deu para a nossa foto. A gente pode fazer alguns outros ajustes, como aqui no centro da galáxia. A gente pode deixar a máscara menorzinha para atuar mais só no centro ali. A gente pode criar outro
gradiente radial, para dar um pouco mais de destaque aqui, ó, no centro da galáxia. A gente pode aumentar a temperatura. Pode até aplicar uma claridade, às vezes desembaçar um pouquinho, aumentar um pouco a exposição, o contraste. Eu acho que exagerei um pouquinho, vou só tirar um pouco dessa temperatura, baixar um pouquinho ela. E só para finalizar, fazer um degradê mais em cima no céu, fazer um gradiente linear, mais ou menos aqui assim. E a gente pode diminuir um pouco a exposição. E pronto, edição finalizada. Agora, claro que essa não foi a edição original que eu fiz para postar a foto. Essa eu fiz rapidamente aqui com vocês, só para mostrar como que a gente consegue fazer uma edição de astrofotografia focada em mudança de cor do céu. E a edição que eu fiz foi essa daqui. Elas não estão tão diferentes entre si, só algumas mudanças ali de cor, de temperatura, mas essa edição aqui eu fiz mais voltada para levar lá para o Snapseed. Então não finalizei só aqui no Lightroom. E eu vou mostrar para você. O que a gente pode fazer agora é salvar essa edição aqui, né? Criar uma versão dela. Eu sempre gosto de botar a versão, então essa daqui vai ser a versão 2, né? V2. E pronto, versão criada. Então aqui, só aplicar essa versão 1. Tanto que vocês forem ver, são basicamente as mesmas máscaras que eu fiz. Não tem tanta diferença, é mais diferença de ajuste, que acaba que a gente não lembra tanto de cabeça, mas segue uma base, né, para fazer esses ajustes. Então, por exemplo, aqui no campo do centro da galáxia, eu sei mais ou menos como que eu tenho que fazer o gradiente e que tipos de ajustes eu tenho que fazer por aqui também. Então, seja ajuste de luz, de cor, de efeitos. Então, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, né? A base é saber que aqui no campo de efeitos eu tenho a ferramenta de desembaçar, que vai trazer informações do céu. Assim como aqui no campo de luz eu vou ter o de contraste. E não só ele, como os de contraste separados, que seriam os brancos e os pretos. Então, sabendo o que cada ferramenta faz e o que cada ajuste vai causar na minha foto, eu não preciso seguir uma receita de bolo exatamente com a mesma numeração. Algumas eu segui para tentar deixar a base mais certinha da foto, outros já nem tanto. Então, sabendo o que cada ajuste faz, você já sabe o que precisa fazer e não segue muito uma receita de bolo para aplicar aí nas suas fotos. Certo? Agora eu vou passar lá para o Snapseed para vocês verem uma edição rápida por lá. Beleza, aqui já no Snapseed, o que eu fiz para facilitar minhas edições aqui, que eu gosto de finalizar a astrofotografia aqui, eu já criei um preset, né, para mim, que é o Astrobase. Então eu tenho dois tipos de Astrobase aqui, um inclusive eu criei só para esse tipo de foto, né, onde a gente finge que tem uma aurora boreal. Então a gente só aplica ele e pronto. E já dá uma transformada aqui na nossa foto, ele coloca um pouco mais de cor, ele coloca os efeitos legais. E quais são esses efeitos? Aqui no campo de ver edições a gente consegue ver como que era original, né, saindo lá do Lightroom e os ajustes finais. Aqui eu faço um pequeno ajuste na imagem, até mostrar para vocês. Aqui ó, aumenta um pouco o contraste, aumenta um pouco a saturação e mexe um pouco na atmosfera da imagem. Esse campo de atmosfera, ele mexe um pouco com cor, com luz. Então aqui, quanto mais negativo, ele mais vai meio que colocar uma vinheta na foto, ele vai deixar mais contrastada e com uma cor mais bonita. Enquanto ao inverso, ele puxa o tipo mais para um HDR, né, e acaba não deixando os pretos tão pretos. Então, para astrofotografia, eu prefiro esse ajuste mais voltado para o negativo. E eu colocar um pouco mais de calor, né, para deixar essa foto mais quente. Esses são ajustes gerais que eu faço aqui no Snapseed. Depois eu venho em brilho de glamour e coloco 2, que acho que dá umas cores bem legais para astrofotografia. Próximo ajuste que eu faço é no campo de granulado, que ele tem uns filtros também de cores muito legais aqui, onde refina mais o verde, onde refina mais as cores do centro da galáxia. Então são 2 ajustes que eu faço bem rápido, né? Só que a diferença desse daqui é que eu zero a granulação.
Aqui me importa mais as cores que o filtro coloca na minha imagem. E para finalizar, faço mais alguns ajustes rápidos na imagem, que é basicamente mexer na sombra. Então aqui, só para deixar o céu mais escuro, né, ele deixar um pouco mais vivo, eu faço esse tipo de ajuste. Só que não é um ajuste mais centralizado. Então aqui a gente pode vir na segunda opção, que é um pincelzinho, e a gente colocar só basicamente no centro da galáxia, onde a gente vai realçar as estruturas do centro da galáxia, que são essas estruturas um pouco mais escuras. Então, antes da aplicação e depois da aplicação desses tipos de ajustes. E, para finalizar, ajuste original e ajuste final do Snapseed. Uma baita diferença, né? E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu sei que muita gente acha que é bem difícil editar uma astrofotografia, né? Ter resultados muito bons, mas nesse vídeo aqui eu te mostrei que dá para fazer quando você entende bem as ferramentas que a gente tem presentes no Lightroom. Para você continuar aprendendo cada vez mais sobre cada ferramenta que a gente tem no Lightroom e se tornar um verdadeiro profissional de edição, aqui embaixo na descrição vai estar o link para o meu curso completo de edição do Lightroom Mobile, do básico ao avançado. Então, se você quer fazer edições incríveis e dominar a ferramenta como um profissional, corre na descrição e aproveita. E além disso, muitas das edições que eu faço, seja aqui no YouTube ou lá no Instagram, eu utilizo os presets do meu pack, o Retro Presets Pack. Presets esse que garantem edições incríveis em poucos segundos. Então, se você quer aproveitar o combo completo de edição, corre na descrição e aproveita. Mas, no mais é isso. Se você quer ver algum tema de vídeo aqui específico no canal, me comenta aqui embaixo e comenta o que você achou dessa edição, né? Se é muito difícil e se você vai tentar algo parecido em casa também. Tenho certeza que com as dicas que eu te passei aqui, você também consegue. E, no mais é isso. Até a próxima.